Vou falar com vocês hoje sobre dor, sofrimento, luto, perda, separação, corações partidos. Eu já gravei, né, um áudio sobre, acho que o título era O que fazer com essa tristeza, mas eu quero gravar de novo porque aconteceram algumas situações, né, eh, de pessoas em situação de luto. Uma amiga perdeu um pet que era um filho para ela, e depois eu vi algumas pessoas relatando a mesma coisa, né? Morte de pet e uma dor dilacerante, de como quem perde um filho. Pessoas também muito preocupadas, luto de pai, preocupação com a iminência da morte da mãe. Separação, iminência de separação. Então, por isso, me tocou de vir falar com vocês sobre qual deve ser a nossa postura, a nossa atitude quando a vida está nos amassando, nos apertando, nos machucando. E a gente, às vezes, sabe a teoria e na prática está sentindo muita, muita, muita dor. E eu tive relatos também de pessoas com pensamentos suicidas, né? Então, o que que faz nessa hora que tá doendo tanto, tá apertando tanto, que a gente quer dormir e nunca mais acordar, né? A gente quer sumir, a gente quer desaparecer, a gente quer evaporar, a gente só quer que aquela dor passe. Então, algumas dicas que podem funcionar. Primeiro se você não está nesse momento, de repente, quando o momento chegar, você pegar esse áudio para ouvir, porque aí vai de repente te dar um refresco, né? Se você sabe de alguém que está passando por momentos assim, você pode enviar esse áudio que pode dar uma ajuda para essa pessoa. E se você está nesse momento, algumas dicas são as seguintes, né? Primeiro é você acreditar que existe uma equipe não física, ou entidades, ou Deus, Espírito Santo, santos, anjos, orixás, independente da sua crença, você acreditar que existe uma equipe te auxiliando, porque nesses momentos de muita dor, às vezes a gente não quer ver ninguém, às vezes a gente não quer falar com ninguém, às vezes a gente não quer fazer nada, às vezes a gente não quer levantar da cama para tomar um banho. Então você lembrar em algum momento que você tem como pedir socorro, nem que seja sozinho no seu quarto, mesmo que você não tenha nenhum único amigo, você poder falar, né, com o que quer que você acredita. Me ajuda, me ajuda, me dá uma luz, me guia, me auxilia, me dá uma ideia, me dá uma resposta. O que que eu faço, o que que eu penso, para quem eu ligo. E, gente, a resposta vem, o auxílio vem. Então, sustentem essa crença, acreditem nisso cegamente, que vocês não estão sozinhos. E peçam socorro e ajuda e auxílio para esses seres, para esses guias. E acreditem que a resposta vem. Então, essa é a minha primeira dica. A segunda dica é se vocês, eu falei dos seres não físicos, né? Se vocês têm seres físicos, pede ajuda também, pede socorro, liga para um amigo, liga para a mãe, liga para o pai, liga para o filho, liga para o tio, bate na porta do vizinho, mas pede ajuda para um ser físico
que você confie, um colega de trabalho, alguém que você sinta confiança de desabafar e de falar, olha, eu tô passando por isso, tá doendo, e duas cabeças pensam melhor do que uma, então de repente essa pessoa que surgiu na sua mente para você falar, para você conversar, é também uma indicação da tua equipe não física que tá falando, ó, liga para fulano que fulano vai te ajudar. E aí você liga para fulano e você tem um refrigério, você tem um acalanto, aquela conversa te acalma, a pessoa vai, sabe, calma, respira, vai ficar tudo bem. Então, essa é a minha segunda dica. Se você tem alguém que você possa procurar, ligar, mandar uma mensagem, pedir para a pessoa ir na sua casa, ir na casa da pessoa, marcar um almoço, não deixa de fazer isso. Que de repente é esse movimento que também vai te ajudar a ter uma luz, a ter uma ideia, a respirar mais fundo, a se acalmar. E a minha terceira dica é você construir nos teus momentos bons, nos teus momentos felizes, nos teus momentos tranquilos, você construir o teu potinho de socorro, o teu arsenal de guerra por um momento de crise. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa estar mal para ler um livro de autoajuda. Você não precisa estar mal para ver um vídeo sobre crescimento, sobre espiritualidade. Então, nos momentos bons, procura cuidar dessa parte. Ainda que você não tenha uma religião, se você tem uma religião, você pode construir esse arsenal dentro da sua religião. E aí também, né, é um lugar que você pode correr no momento de desespero. Mas ainda que você não tenha uma religião, que é o meu caso, hoje eu não tenho uma religião, um lugar que eu frequento, mas eu acho que a Bíblia Sagrada guarda muitos ensinamentos. Eu acho que o budismo é uma filosofia, uma religião linda, com muitos ensinamentos. E ainda que você não queira saber de religião, livros, vídeos, páginas, né, nas redes sociais, notas que você toma ao longo dos teus estudos, das coisas que você gosta de ver, de assistir, e aí de repente é o lugar, é a pessoa, né, que você vai correr no momento de crise. Então você vai lá pro canal daquela pessoa, você vai assistir aquele vídeo, você vai assistir aquela palestra, e aquilo pode ter um poder de mudar a tua vibração e de te tirar do buraco e de te levar para um caminho de esperança que você nem imagina. Então, essa é a minha última dica. Às vezes está num livro, às vezes está numa frase, às vezes está num grupo de WhatsApp que você fez consigo mesmo e que você ficou anotando ali coisas boas do teu dia a dia, ou que você anotou ensinamentos que você foi aprendendo, afirmações positivas, exercícios de visualização, enfim. E aí aquilo ali vai te dar uma virada de chave, um estalar de dedos, um pulo do gato, que você que estava quase sem ar, quase padecendo, sufocado por problemas ou medos ou inseguranças, você vai tomar um ar como se você estivesse lá no hospital, sabe? Com alguém te dando oxigênio. Então é isso, gente. Quem passou, e a maioria de nós já passou por momentos muito difíceis, a gente sabe que passa. Só que se você tá passando, a gente esquece que passa, né? Parece que aquilo vai durar para sempre. Parece que aquilo vai roubar a tua alegria de viver. Vai tirar a tua paz e o troço não vai se ajeitar, se alinhar, voltar pro eixo. Então,
Se você não tá num momento de crise, que bom, permaneça alinhado, permaneça conectado com a fonte, permaneça cuidando dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Isso cria as suas crenças, isso cria a sua realidade. E se você tá num momento de crise, eu sei que muitas vezes as palavras a gente não quer ouvir, né? A gente não quer ler, a gente não quer, o que eu falei, a gente não quer ver ninguém. A gente só quer sofrer, a gente só quer que aquele sofrimento passe, e muitas vezes a gente não sabe como. Mas se você tá num momento de crise, tá aqui ouvindo esse áudio, eu quero te lembrar que vai passar. Muito provavelmente você já viveu algo e já passou. E isso também vai passar. Vai passar. Tudo passa. Daqui a pouco, não sei se isso serve de consolo ou de preocupação, mas daqui a pouco vai estar todo mundo morto. Eu, você que está me ouvindo, seus pais, se você ainda tem pais vivos, seus filhos, se você já tem filhos, seus pets, se você tem pets, as pessoas que você ama, seus amigos, seus colegas de trabalho, os artistas que a gente gosta. Um a um, vai todo mundo embora. Então, o que é o seu problema, seu grande problema diante da morte? Que vai chegar para todos nós. E eu acho que isso não precisa ser algo pessimista, nem algo ruim, nem algo preocupante. Isso pode ser algo bom. Por algum motivo, nós ainda estamos vivos, nós ainda estamos aqui. E tem muita coisa boa para ser vista, para ser vivida, para ser falada. Tem gente aí fora precisando da sua luz, precisando do seu amor, precisando do seu abraço, precisando do seu cuidado. Então não deixa a sua luz apagar. Às vezes, você está passando o que você está passando para amanhã iluminar a vida de alguém, auxiliar alguém que está desesperado, que não sabe o que fazer. E você que hoje está numa crise horrível e profunda, amanhã vai ser a pessoa que acalma, que acalenta e que fala, eu já tive aí, eu já passei exatamente por isso, eu sei o que você está vivendo. Eu já perdi minha mãe, eu já perdi meu pai, eu já perdi um filho, eu já perdi um membro do meu corpo, eu já perdi a minha saúde, eu tô na cadeira de roda, eu já perdi o relacionamento, a pessoa que eu amava morreu, a pessoa que eu amava me traiu, a pessoa que eu amava me deixou. E eu passei por isso, você vai dizer. E eu achei que eu nunca mais fosse sorrir. E hoje eu consigo sorrir de novo, você vai sorrir de novo. Você vai sorrir de novo. Respira fundo. Segue as dicas que você achar que, né, cabe na sua vida. E dá uma chance. Dá uma chance para a vida, dá uma chance para o universo. Uma última dica, um plus, dica extra. Às vezes, mesmo sabendo que a gente precisa pensar positivo, então vamos supor que você está com um problema financeiro muito grande, e você não sabe o que fazer, mas você sabe que tem que pensar positivo, e aí você começa a falar, eu sou abundante, eu sou próspero, eu sou próspero. Só que pensar positivo tem um objetivo, e o objetivo é fazer com que você se sinta bem. Se você está tentando pensar positivo sobre um assunto, qualquer assunto que seja, que é esse assunto que está te deixando mal, péssimo e pessimista, você talvez tenha que trocar de assunto. Talvez tentar pensar positivo sobre esse assunto não tá te ajudando. Você tá tentando falar que é abundante, é próspero, mas, nossa, você tá numa agonia terrível. Então, às vezes, é parar de olhar mesmo para esse assunto
sabe? Deixar esse assunto de lado e tentar olhar para o que está funcionando. Talvez seja a sua saúde esteja boa, talvez seja um relacionamento que está bom, talvez seja um filho que você ama, talvez sejam pais amorosos, talvez seja uma família boa, talvez seja um emprego que você tem, talvez seja um copo d'água que você está segurando e você consegue matar sua sede, você consegue fazer um xixi sem sentir dor. Parece simples, parece simplório quando a gente está com muita dor, mas é preciso, nesse momento de muita dor, parar de focar nisso que está causando muita dor, que a gente entra numa espiral negativa que parece que a gente não vai conseguir sair. Então existe vida além do seu problema. O seu problema, independente do tamanho que seja, você pode estar com um filho internado no hospital, desesperado, sem saber se seu filho vai viver ou não. E isso é terrível. E eu não desejo para ninguém, eu sinto muito que você esteja passando por isso ou por qualquer outro problema ou crise. Mas existe vida além do seu problema. Existe vida além do seu problema. Seu problema não é a única coisa da sua vida e não tem mais nada na sua vida. Tem outras, a gente é múltiplo, a gente tem várias esferas. A gente tem nossa saúde, tem gente que pratica esporte, tem gente que faz atividade física, musculação. E é ótimo que você cuide dessa máquina que é o seu corpo. Tem gente que tem amigos, tem gente que tem família, tem gente que gosta de fazer um churrasquinho, a gente está em época de Copa, né? Tem gente que ama futebol e celebra e curte, e bebe, e dança. Enfim, tem vida além do seu problema. Respira fundo. Pensa positivo se você conseguir. Troca de assunto que se for necessário. Se não tiver outro jeito, né? E busca motivos para agradecer e para apreciar e para te trazer alívio. Às vezes, você está num momento de tanta dor que não adianta tentar pensar pensamentos de felicidade, de alegria e harmonia e luz e paz. Você não vai conseguir, às vezes, uma coisa que te alivie, que você faça, sabe, parece que você está prendendo a respiração, você faz... Talvez isso já seja mais do que suficiente. Você conseguir respirar. Não deixa de pedir ajuda para os seres espirituais. Se você não acredita nos seres espirituais, para os seres físicos. E se você não tem ninguém, busca livros, filmes, séries, vídeos, palestras, cursos, psicólogo, terapia. Mas busca ajuda. Porque a vida é boa e a gente tem opção. Tá? Um beijo no coração de todo mundo. Espero que esse áudio chegue em alguém que está precisando ouvir isso e vai ter valido a pena gravar. Se uma pessoa ouvir, se fizer bem a uma pessoa, vai ter valido a pena investir esses minutos gravando esse áudio, postando esse áudio e trazendo afeto, carinho na alma, no coração de alguém que esteja precisando. Um beijo em todo mundo.